Graças, paz. O apóstolo Paulo, numa das suas viagens para Jerusalém, quando ele ainda estava em Cesareia, na casa de Filipe, eles receberam uma visita de um profeta chamado Ágabo. E esse profeta, ele chegando lá, ele tomou um cinto, amarrou os próprios pés, as próprias mãos e disse que assim como ele estava amarrado, amarrariam o proprietário daquele cinto na cidade de Jerusalém. Os judeus fariam isso e entregariam esse homem nas mãos dos gentios. E o povo ali, sabendo da situação, sabendo que Paulo estava indo para Jerusalém, ficou apavorado. E começou a clamar para Paulo não ir, sabe? Começou a entristecer o coração deles porque eles não queriam que Paulo fosse e sofresse aquelas consequências. E esse texto está no livro de Atos, no capítulo 21. E eu vou ler aqui o que acontece nesse momento, depois dessa revelação do profeta, que é no versículo 12 em diante. Quando ouvimos isto, suplicamos a Paulo, tanto nós como as pessoas daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Então Paulo respondeu: Que fazeis, chorando e entristecendo-me o coração? Porque estou pronto não só para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Meus amados, Paulo não estava pronto simplesmente para ser amarrado, mas Paulo estava pronto para morrer em nome de Jesus. Em uma outra passagem, Paulo diz que não vive mais ele, mas Cristo vive em mim. Ele diz que viver é Cristo e morrer é lucro. Então, Paulo já, a sua vida era Cristo. Ele vivia em Cristo. E a vida na carne, para ele, se fosse para a glória de Deus, amém. Se não fosse, que a morte, ele preferia a morte. Então, com esse espírito, com essa ideia, com esse pensamento, muitas vezes a gente nos leva a refletir e pensar em como nós estamos em Cristo. Será que nós estamos realmente dispostos a ser amarrados e entregues na mão dos inimigos, pelo nome de Jesus? E será que a gente está disposto também a chegar ao ponto de morrer em nome de Jesus? Como cristão, a gente deveria estar preparado para isso. Mas talvez você até diga que está preparado. Mas eu quero te perguntar que será mesmo que está? Será mesmo que está preparado para morrer, para ser entregue nas mãos do inimigo, para sofrer e as consequências de ser cristão? No mundo do jeito que está indo, vai chegar ao ponto que isso vai ser inevitável. Vai chegar o dia que ser cristão, cristão bíblico, não um cristão meramente intitulado culturalmente cristão, mas um cristão bíblico, um cristão que segue a palavra, que segue Cristo, que vive em Cristo, vai ser perseguido e vai chegar ao ponto de ou você nega a sua fé ou você morre. E eu quero te perguntar se tu tá preparado para isso. Isso é impossível, isso eu já quero deixar claro, é impossível para quem não conhece Jesus Cristo de verdade. E principalmente para quem não é conhecido dele. Muitas vezes a gente diz que conhece Cristo, mas não é conhecido por ele. Porque não damos bom testemunho na nossa vida, nas nossas atitudes, né? Mas se você não é capaz de abrir mão do pecado, se tu não é capaz de abrir mão do teu orgulho, daquilo que te afasta de Deus, do teu ego, das tuas atitudes pecaminosas, tu não é capaz de fazer o bem para alguém, de reconhecer Cristo como teu Senhor e Salvador na tua vida e abrir mão do teu pecado e viver para a glória de Deus, tu não está preparado para morrer para Cristo. E isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas dizem que são cristãos e não são capazes de
de abrir mão dos seus pecados, não são capazes de abrir mão daquilo que afasta de Deus. E eu quero te convidar hoje para... É um chamado para uma ação, um chamado para começar a viver em Cristo. E isso tem que começar agora, tem que partir nesse momento de tu morrer para o pecado, morrer para o mundo, morrer para aquilo que te afasta de Deus. Esse morrer para o pecado, esse morrer para o mundo, não é uma atitude que tu vai declarar com tua boca nesse momento e vai sair daqui e vai continuar fazendo os pecados que tu fazia antes. Isso é uma coisa que tu tem que entender, compreender que Cristo é suficiente na tua vida. Quando tu compreende isso, tu começa a viver para a glória de Deus, morrendo para o pecado dia após dia. Todos os dias tu morre para aquilo que te afasta de Deus e vive para aquilo que glorifica a Deus, vive em Cristo. E isso aí a gente não busca essas forças em nós mesmos, porque nós não somos capazes de produzir a nossa salvação, mas Cristo é quem nos salva. Então a gente tem que buscar nossas forças para encarar, para superar, para vencer o pecado, para vencer o mundo, para vencer tudo aquilo que nos afasta de Deus. A gente tem que buscar isso em Cristo e não fora dele, não em nós mesmos. Quando a gente fala não em fora dele, inclui nós mesmos, inclui nosso próprio ego, inclui nosso próprio intelecto, achar que a gente pode fazer alguma coisa que para nos salvar e que o que a gente está fazendo é capaz de produzir salvação em nós, que a gente pode ser bom bastante para agradar a Deus. E não é por aí, não é dessa maneira. É entregando tudo que a gente tem, todo o nosso... é nos humilharmos diante de Cristo, é entregarmos diante de Deus a nossa necessidade e dependência dele. Como a gente depende de Cristo para nos salvar, e se dependesse de nós mesmos, a gente não teria um destino muito bom, não. Ele é o único capaz de nos dar a força necessária para encarar e vencer esse pecado. O pecado que te afasta de Deus. E cada um sabe dos seus pecados. Não preciso estar citando o tipo de pecado de ninguém aqui. E esses pecados a gente tem que morrer dia após dia para ele. E para só quando a gente estiver vivendo em Cristo, morrendo para o pecado, nos arrependendo daquilo que desagrada a Deus, daquele que nos afasta de Deus, tendo essa consciência de que só Jesus Cristo é capaz de nos salvar, e tudo aquilo que vai contra a sua palavra desagrada a Deus, e isso fere o coração de Deus, cara, é nesse momento que quando tu comete um pecado e aquele pecado, o Espírito Santo ele toca no teu coração e te convence que aquele pecado realmente é algo que desagrada o coração de Deus, e quando tu te arrepende de verdade, puramente entrega a tua vida a Cristo e vive nele, é que tu vai estar preparado para morrer pelo nome de Cristo. E para morrer pelo nome de Cristo, morra pro pecado, morra pros desejos da tua carne, morra pro mundo, morra pro teu ego, morra para aquilo que tu acha que pode te salvar e que não é Jesus Cristo. Faça como Paulo, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.